Boa tarde! Retomando, voltando, né, para uma live com vocês. E, gente, acreditem, uma das lives mais esperadas e desejadas da semana. Claro que todas foram maravilhosas, todo mundo queria todas as outras. Mas, gente, ginecologia é uma coisa que chama atenção, né? Quem nessa Covid aí não tá estressada, não tá louca por umas dicas? E a Marlene, gente, ela é uma médica que eu sou apaixonada por ela. Ah, eu adoro médicos que têm uma cabeça bem aberta. E a Marlene, ela não só tem uma cabeça aberta, mas ela tem um coração, gente. É uma pessoa tão amada, tão querida. Sabe aquelas pessoas que é uma delícia estar junto? Então tá. É ela, adoro. Oh, Isabel, lindona, que delícia te ver sempre. Obrigada, Isabel, por sempre estar comigo, viu? Te adoro. Isabel é daquelas amigas assim de uma vida toda. Ai, caminhávamos muito. Ai, era tão gostosa aquela época que a gente dava umas caminhadas pela rua. A gente caminhava todo dia de manhã, porque a gente fazia dieta juntas. Nós somos do mesmo mês. Oi! Nossa, que linda você! Marlene do céu! Boa noite. Boa noite, gente. Essa amiga minha, ela é Tá me linda. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Gente, como tu tá linda! Tem festa hoje? É para encontrar com você, com os nossos telespectadores, né? Porque tô para finalizar essa semana, né, Ana? Parabéns Ai, por esse encontro semanal, é uma coisa muito grandiosa. E é uma ai, honra para Marlene. mim ter sido convidada para participar com você, dividir com você essas informações, né? E é um presente, viu? Obrigada pelo Eu presente. preciso te dizer que você é um presente na minha vida, Marlene. Ah, é tão bom estar com você sempre. Dá vontade de te Olha, abraçar. Sinta-se abraçada, Ana. E você todos os também. nossos telespectadores, né? Telespectadores não, como é que a gente chama? E não é internautas também, né? Nossos amigos. Nossos amigos do Instagram, né? E é um prazer falar com você e poder dividir a minha pequena experiência perto da que você traz em relação à aromaterapia, que é algo que eu gosto muito. Ela é modesta demais. Porque essa mulher sabe muito, mas muito. Olha, o que você tem de curso na vida? Olha, eu quero ser assim, ó. Você é o meu exemplo, tá, Marlene? Marlene, eu quero te contar uma novidade que eu estou muito feliz. Ai, que Eu bom. apliquei e passei por um doutorado em medicina integrativa nos Estados Unidos. Eu tô tão animada! Tão Parabéns. animada! Eu escolhi muito pelo currículo, sabe? Porque, assim, claro, aqui eu tenho 3 especializações na minha área de odontologia, né? Tenho mestrado, mas, assim, eu queria muito alguma coisa. Eu fui procurar naturopatia. Eu queria estudar naturopatia, eu queria estudar mais óleos essenciais. E esse doutorado tem óleos essenciais, tem aromaterapia, tem naturopatia, tem tudo aquilo que a gente ama. Que fantástico! Então, em breve teremos mais novidades. Quando é que você começa, Ana? Esse mês, Olha só, agosto. então podemos combinar daqui 2 meses uma live nova para você trazer conhecimento para nós aqui de São Paulo. Ai, Combinado? eu vou adorar. Marlene, sabe o que eu queria hoje fazer uma coisa diferente? Eu queria contar, assim, eu queria que você me contasse como é que a Marlene, essa médica maravilhosa, linda de dentro para fora, de fora para dentro, como é que você usa os óleos essenciais na sua vida? Assim, no todo. Tipo assim, ó, eu sei que você usa para você, mas eu queria que você contasse como é que você começa o seu dia, como você usa na sua clínica, no parto, porque você faz muitos partos, você traz muita gente linda para esse mundo, né? Queria que você contasse essa experiência, assim, ó. Claro, gurias, eu sei, as mulheres estão loucas para um monte, 500 mil perguntas. Depois a gente deixa um espacinho para respostas, né? Você não se importa de responder algumas perguntas, né, Claro Marlene? que não, claro que não. Mas eu queria que as pessoas soubessem como é que você, como uma médica, porque assim, eu tenho contado como eu, Ana Paula, como dentista, uso no meu dia a dia, o que que eu tomo, como é que eu tomo. E eu queria que você contasse. Olha que mulher linda, gente. Como é que você usa os óleos essenciais na sua vida? Bom, então, em primeiro lugar, eu cresci numa fazenda lá em Minas, então eu cresci em meio à natureza. A minha distração era ir para o meio do mato,
era olhar os peixinhos do rio. Eu achava que eu tive uma vida muito natural, muito tranquila, né, Ana? Então, eu imaginei que nunca na vida eu fosse ter um problema de saúde. Leia do engano, porque o rio que eu nadava, que tinha água clarinha, que eu via as pedrinhas no fundo, e eu pegava os peixinhos assim com a peneira, né? Ele recebia todo o fluxo da água das plantações que tinham ao redor. E as pessoas usavam agrotóxico. Então, eu nadava no meio do agrotóxico. A sorte é que punha pé no chão, trocava energia com a Terra, com o planeta, com Gaia, e tinha sempre próximo a mim a natureza. Então, eu brincava com as árvores, com as frutas, tudo isso que traz um contato direto com essa dádiva que nós temos, que é a energia do solo, que tem os minerais e as pedras do reino mineral, com as plantas, que é o reino vegetal, e com os animaizinhos, né? Tudo que tinha lá. Então, esses três reinos estão dentro do ser humano: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Vindo para São Paulo há 20 anos atrás, quando eu me casei, eu tive o meu primeiro filho, que é o Leonardo. E eu procurei replicar com os meus filhos, dentro da minha casa, o que eu vivenciei lá na fazenda e o cuidado que eu tive pelos meus pais. Meu pai era farmacêutico, mas ele nos protegeu muito, porque ele não usava remédio, Ana. Ele fazia Que chá, legal, hein? né? A minha mãe, além de muita oração, que minha mãe tinha uma oração poderosíssima, ela também cuidava com chás, ela fazia emplastos, ela massageava, tudo coisas assim que são inspirações divinas, né? Porque os dois tinham muita cultura. Minha mãe era professora, meu pai era farmacêutico, formado na Federal lá de Alfenas. E ele poderia simplesmente ter dado uma dipirona, ter dado uma injeção, mas não, ele nos ensinou, ele replicou conosco algo que ele tinha dentro dele, mas infelizmente ele praticou dentro da família e não praticou fora, porque depois ele só foi assim ser responsável por farmácia e ele não teve essa parte mais de manipulação, né, de trabalhar essa parte da sensibilidade dele em prol das pessoas. Mas ele ajudou muitas pessoas. Todo mundo procurava-o para assistência à saúde. Meu pai ajudou a fazer partos, Ai, que porque delícia! quando chovia de noite, as pessoas que moravam lá, que eram muitas pessoas, os colonos, né, a gestante entrava em trabalho de parto, batia à noite lá na porta da fazenda e ele carinhosamente punha aquela família no carro e ia levar para a cidade, que era 12 quilômetros, para ter o parto. Se fosse aquela época de verão que chove muito e a estrada na serra, né? Você que é do sul tem muita serra, sabe que estrada de barro não tinha carro cross naquela época, né? Apesar que tinha caminhonete. Não chegava e o neném nascia no meio do caminho. Então, eu acordava à noite, porque eu sempre fui muito ligada ao meu pai, eu acordava e via que ele saía. Eu queria ir junto, mas não podia, nem me atrevia a pedir. Eu escutava que o carro não saía do lugar. Então eu pensava, nossa, será que nasceu? Porque depois que eu aprendi que nascia os bebês e ele me contou, eu ficava curiosa de saber, né? Dava vontade de esconder na caminhonete dele para presenciar esse momento. Então ali você vê que eu já vi que eu já tinha esse dom de Foi isso que te cuidar. inspirou? Oi? Foi isso que te inspirou, te motivou a ser obstetra? Eu já tinha esse desejo, eu não sabia, né? Isso foi É. criando dentro de mim essa vontade de cuidar das pessoas. Porque eu também tinha o meu lado muito assim, de querer proteger as pessoas, de andar na lei, de querer fazer justiça, e eu pensava também na carreira de direito. Mas eu fui direcionada, acho que a oração da minha mãe foi tão poderosa em proteger os filhos, que eu me direcionei naturalmente e muito facilmente para a área médica. E eis que me deparo com esse desafio. Vir morar em São Paulo, um lugar super poluído, a selva de pedra, né? E recebo o meu primeiro filho, Leonardo. E pensava, eu quero replicar com o Leonardo, com os meus filhos, o mesmo cuidado que eu tive. Eu fazia chás, eu fazia o que eu conheci,
mas não dava certo. Claro, óbvio, que a poluição da cidade, o estresse que eu vivenciava aqui, o jeito de cuidar, totalmente ambíguo ao que eu recebi. E aí, eis que o Léo me desenvolve aquelas coisas de criança, né, Ana? Rinite, adenoide, sinusite. E fomos para a cirurgia de adenoide. E depois da cirurgia de adenoide, eu falei, chega, meu filho passar por uma cirurgia é muita agressão. Ele tinha 3 anos e meio. Você já era médica, né? Já era médica, muito formada há muito tempo, por sinal. E eu fui conhecer a homeopatia. E me encantei com a homeopatia. Mas eu caminhei para um homeopata maravilhoso, que é unicista. E ele queria que eu usasse só a homeopatia. E aí eu via que não dava tanto resultado assim. Então eu misturava as coisas. Eu dava, quando precisava, a alopatia e junto a homeopatia. E aí eu vi que não precisava dar mais tanto tempo de remédio. Dava 1 dia, 2 dias de antibiótico, 2 dias e já curava. Eu suspendia e continuava com a homeopatia. E eu falava, não é que dá certo misturar as coisas? Que coisa interessante. Então isso foi me despertando o interesse por esse cuidado integrativo, aonde nós não descartamos as coisas, simplesmente nós temos que usar a nossa intuição, que é essa força divina que habita dentro de todos nós, né, Ana? É o acreditar, é o ter fé, é o ir em frente. E eu ia em frente, decidida, para cuidar do meu filho com esse cuidado mais integrativo. Teve uma época que eu... Posso fazer uma parte? Pode. Isso tudo que você está falando é muito importante, tá? A gente tem que ter muita intuição, mas não esqueçam que junto com a intuição, a Marlene tinha muito conhecimento envolvido. Porque às vezes a gente fala aqui intuição e algumas pessoas podem, assim, inadvertidamente achar que elas podem usar a intuição para se automedicar, né? Mas a Marlene, ela era uma médica, ela tinha estudado. Então é importante, né, Marlene, que também as pessoas busquem conhecimento para usarem as coisas. Ana, o conhecimento é a base que vai te dar a sabedoria, te dar tranquilidade. O Faustão não fala, quem sabe faz ao vivo? Então, quando você tem conhecimento e você une o conhecimento dos homens com a sabedoria divina e você acredita nesse Criador maravilhoso, que cada um dá um nome, eu chamo Deus porque eu também dou um nome para ele, você tem os seus princípios e você vai com ele até o fim. Um dia, no começo do nosso tratamento, o Léo teve um problema de sinusite forte. E eu tinha jogado todos os remédios fora. Porque eu tinha visto que a homeopatia funciona. E eu falei, bom, aquele dia eu misturei as duas coisas e foi só 2 dias de antibiótico. Acabou o antibiótico nessa casa. Só que o pai dele, pediatra, trazia amostra para dentro de casa e eu dava um jeito de jogar fora. E eis que o Léo me apresenta um quadro de sinusite e ficou muito mal. E aí, aquela tosse, eu acordei o pai dele e falei, olha... Ah, não, o pai dele acordou e falou, mas esse menino não para de tossir, ele tá passando mal e você fica dando bolinha para ele? Falei, calma, ele já vai melhorar. Tô lá, 15 em 15 minutos, plus homeopático, massagem, chá de eucalipto do lado, né? E tudo mais. E ele falou, eu não aguento mais, eu vou ali na farmácia e vou comprar um remédio. E ele saiu muito bravo, mais ou menos 2 horas da madrugada, e foi na avenida comprar um remédio. Eu tranquei a porta do quarto do Léo, fiquei lá dentro. Ele chegou bravo demais. Quando ele chegou, eu abri a porta devagarzinho e falei para ele, quietinho, porque o Léo já tinha dormido. A tosse já tinha passado, estava tudo tranquilo. Aí ele ficou bravo porque ele tinha saído. Eu falei, mas você que não confiou, você que não acreditou. Eu falei para você, descansa que eu cuido, né, Ana? Mas o desejo dele de cuidar do filho com o pediatra era tão grandioso que fez ele, coitado, sair à noite buscar um remédio. Bom, então isso me despertou essa alquimia e esse desejo de conhecer mais e mais. Aí eu comecei a estudar medicina integrativa, fiz modulação hormonal, fiz curso de homeopatia, eu fiz curso de medicina quântica, um monte de cursos que a gente começa e vão aparecendo outras coisas, né, Ana? E com isso eu fui adquirindo outras ferramentas para ajudar no equilíbrio do ser humano. Então vamos lá. No reino mineral, nós temos que lembrar das vitaminas.
Então, não tem como nós vivermos hoje sem suplementação de vitaminas. Concordo em grau, número e gênero. Não é verdade, Ana? Se nós somos constituídos da terra, a terra tem os minerais. E hoje, há muito tempo já existe isso, como o sistema de cultivo de alimentos é sempre feito nas mesmas regiões, que são regiões apropriadas para o cultivo, elas estão muito pobres em minerais. A terra, o solo está pobre, porque ele é muito usado, ele não descansa. E o uso do agrotóxico, que já está indo para o final, graças a Deus, cada dia nós vamos usar menos, ele também compete com esse mineral no alimento. Então, nós temos deficiência nutricional. Outra causa muito séria de deficiência nutricional é o nível de estresse. Porque na hora do estresse, o nosso corpo diminui a atividade do sistema digestório. Então, o estômago não funciona direito, o pâncreas, o fígado, o intestino. Então, no momento do estresse, nós não temos a adequada digestão e nem absorção dos nutrientes. E nós quase não temos estresse, né, Ana? Não é verdade? Nossa! E a importância de não tem quem não tenha, né? Não tem quem não tenha estresse. Eu brinco que na época da caverna, o Tiranossauro Rex aparecia em situações muito pontuais. Ele assustava, a gente escondia dele, quando ele ia embora, nós saímos da caverna, né, Ana? Nós duas íamos sair da caverna e passear livremente, sem nenhuma preocupação. Hoje, a mente, o ser humano, ele é tão evoluído que a nossa mente capta sinais e responde a eles sem nós nem ao menos percebermos, sem tomarmos consciência. E isso é um estresse. Então, estratégias que gerenciam o estresse, quando você traz um óleo essencial, por exemplo, que vai no sistema límbico e trabalha com a maior suavidade, como se fosse uma sinfonia, organizando tudo, colocando cada palavrinha no seu lugar, isso é tudo que nós precisamos. Porque eu baixo o meu cortisol e eu sou capaz de olhar para aquela situação de uma forma diferente. E eu me sinto capaz de ir em frente, não é verdade? Então, o estresse também é um fator que diminui a absorção dos nutrientes. Então, esse é o reino mineral. No reino vegetal, nós temos as plantas nos presenteando com essa dádiva, que é o óleo essencial. Então, nós sabemos que apenas uma porção, uma fração das árvores são árvores aromáticas e elas produzem essa gotinha mágica para se proteger e para facilitar a transmissão dos seus genes. Então, também são dois pontos que nós precisamos muito. Melhorar o nosso índice de fertilidade, porque o estresse também entra aqui. Na hora do estresse, além do sistema digestório diminuir a sua atividade, Ana, o outro sistema que entra em lockdown é o sistema hormonal. Na hora do estresse, quem recebe energia são 3 órgãos do nosso corpo: o coração, o pulmão e o sistema muscular. Porque pensem que nós vamos correr do perigo. A mensagem, a ordem que o corpo recebe é: corra ou morra. Então, hormônios e nutrientes não existem na hora do estresse. E o estresse constante de hoje caiu a nossa taxa hormonal e atrapalha a fertilidade. Então, usar uma essência vai diminuir o estresse e vai melhorar a nossa produção hormonal. E nós temos essências que têm um efeito mais ainda direto na organização dos hormônios. E o último reino, que é o reino, eu falei do vegetal, do mineral, o animal. Então, o reino animal, ele é composto das nossas células, que são trilhões de células, e do microbioma que nos compõe. Então, se nós formos dividir o ser humano, nós vamos ver que 4% do ser humano é a matéria que nós vemos projetada no espelho. Os 96% são a parte energética, elétrica e magnética.
Então, esse magnetismo que existe entre os seres humanos, essa questão de você ter autoestima, de você ligar para as pessoas, ligar para um amigo com a voz bonita, com a voz vibrante e dizer: bom dia, amigo, olha, você foi demitido, mas calma, Deus sabe o que faz, você vai se recolocar. Olha, eu tenho um amigo que tem uma empresa tal, eu vou passar o seu currículo, me passa seus dados. Sabe, você vai motivar, você vai ter uma atitude compassiva, você se solidariza com aquela pessoa que está num sofrimento, que perdeu um ente querido, que perdeu o emprego, que está de depressão, de baixo astral, mas você ajuda a pessoa mostrando um caminho para ela. Se você fizer por ela, você está julgando a pessoa incapaz e você perde a sua energia. Eu concordo tanto com isso que você está falando, porque às vezes a gente pensa que a gente está ajudando, não, vou fazer por ela, né? A gente não está ajudando. Olha, eu noto isso pelas minhas filhas. Apesar de serem filhas e a gente amar mais do que tudo no mundo, você sabe disso, né? Com os filhos, né, Ana? Eu não facilitava muito para elas, não, sabe? Eu tenho o maior orgulho, assim, eu espero que não me julguem mal quem está me escutando, mas, por exemplo, as minhas filhas, elas sempre trabalharam, sabe? Eu acho isso muito legal. Minha filha trabalhava na época de escola, quando ela foi morar nos Estados Unidos, a gente disse assim: olha, eu pago a faculdade e eu te dou $1.000 por mês. E o que você precisar mais, você vai ter que se virar. A minha filha mais nova chegou a fazer faxina. A minha mãe ficava horrorizada, ela dizia: mas como? Não conta para ninguém, eu mando dinheiro. Eu digo: não, isso não mata ninguém, né? Trabalho não mata, trabalho ajuda, edifica. Essa minha filha já tem 5 casas. Então, assim, ó, ela tem 29 anos, ela já tem 5 casas. Ou seja, o que eu penso sobre isso? É isso que você está falando. É ajudar, claro, até dar uma mão para a pessoa conseguir trabalho, mas não numa hora dessas você dá o dinheiro, né? Porque, bom, isso já tá isso é bíblico, né? A gente ensina a pescar, mas a gente não dá o peixe, né? Isso ajuda as pessoas. Eu acho assim, ó, que em alguns momentos a gente talvez até precise dar. Eu penso assim que isso que você falou é maravilhoso. Ser amigo é ajudar a pessoa a crescer. Atitude compassiva, né? Aliás, é uma habilidade do novo humano, dessa geração 5.0 que surgiu agora pós-Covid. Atitude compassiva. Então, a gente aproveita o nosso network e compartilha isso com as pessoas que precisam, né? Porque você pode ficar sentada, né, Ana, no sofá assistindo filme, mas quando você sabe de alguém que você pode ajudar, você levanta dali, você pega seu telefone, sua lista de contato, você liga para a pessoa, entre aspas. Você fica até envergonhado, às vezes, de pedir alguma coisa, de falar: fulano, como é que tá a tua empresa, tal, como quem não quer nada, né? Olha, tem uma pessoa assim, assim, assado, que tem tantas habilidades. Você está precisando de alguém nesse nível? Então, assim, a gente faz um esforço, mas quem vai assumir de conquistar a posição é a pessoa, né? Posso dar mais um parênteses nessa parte? Lógico. Com essa Covid aí, até os bandidos estão fazendo home office, né? Então, assim, nessa Covid, a gente já caiu em alguns golpes. Então, eu até quero explicar isso, Marlene, porque assim, eu recebo, em média, umas 10 mensagens no Instagram, não sei se está acontecendo com você, de pessoas pedindo dinheiro. Então, assim, gente, essas pessoas eu bloqueio, tá? Não me levem a mal. Mas é que nós já caímos em alguns golpes agora na Covid. Esse negócio deles copiarem, pedirem dinheiro, e a gente acha que é um familiar, a gente acha que é um amigo, e a gente depositou, a gente ganhou alguns golpes. Porque assim, eu não sabia que tinha gente do mal fazendo isso no home office. Então, assim, as pessoas que me seguem no Instagram, ou que estão nos assistindo, não me levem a mal. Eu tenho recebido, assim, uma média, assim, não estou brincando, por semana, umas 10 pessoas pedindo ajuda. Claro que eu não conheço as pessoas, e como eu já caí em alguns golpes, sim, eu bloqueio, tá? Então, não me levem a mal, mas até para falar, eu bloqueio porque eu já caí em vários golpes. E eu até chamo as pessoas para ficarem atentas, né? Porque, assim, na verdade, Marlene, essa parte que você está falando é muito importante. As pessoas que eu conheço na vida aqui, que na Covid tiveram algum problema, estão se reinventando. A minha massagista, eu adoro contar isso. Ela fazia assim, ó, ninguém tinha horário com ela. Super mega lotado o horário dela. Só que agora começou a Covid, muitos pararam. Sabe o que ela faz? Ela acorda às 4 da manhã, ela vai no SEAS, ela
ela leva hortifruti para as pessoas que precisam. Ela está ganhando. Ela disse assim, Ana, dobrou meu faturamento na Covid. Tá vendo? Que maravilha, né? A crise virando uma oportunidade, né? Então, lembrar dessa parte energética, elétrica, magnética, né, Ana? E até para nós mesmas, porque às vezes o cansaço físico vem e baixa a nossa energia. Não pode, né? Então, você tem acesso a uma essência. E isso já te ajuda muito. E a outra parte, que é a parte física, 4%, 10% é humano e 90% é o microbioma. Então, nós temos que pensar nas nossas colaboradoras, células humanas, e pensar no microbioma, que são bactérias, fungos, vírus, protozoários, que de forma equilibrada nos habitam para nos proporcionar saúde. Tem bactérias que produzem neurotransmissores para nós, né, Ana? Então, isso é muito importante, a busca do equilíbrio da flora, principalmente a flora intestinal. Aí a Ana pode também falar da flora bucal, né, Ana? É importantíssimo, né, Marlene? E muitas doenças vêm por problemas dentários. O meu arquiteto aqui, que estava construindo a parte de cima da nossa clínica, ele veio olhar a obra comigo numa quarta-feira. No sábado me ligaram. Olha, o velório do... Eu falei assim, como assim? Ele estava aqui na quarta-feira. Ele teve uma gengivite e a bactéria foi para o coração. Ele ficou na UTI um dia e faleceu. Então é importante a gente saber que essa bactéria que fica na gengivite, na periodontite, nos canais maltratados, pode vir coração, pulmão, rim, fazer um AVC. Alzheimer, né? Alzheimer. Gente, tem que cuidar do corpo como um todo. Como um todo. Mas, Marlene, como é que você começa o seu dia com os óleos essenciais? Então, vamos lá. Depois dessa introdução um pouco gigantesca, como é que eu começo? Maravilhosa essa introdução. Obrigada. Eu acordo já de bem com a vida, já faço a minha meditação. Para fazer a minha meditação, eu tenho utilizado... Eu sou, assim, eu gosto de variar. Então, esse mês, essa semana, eu estou meditando com óleo de gerânio. Por quê? Bem feminino. Eu tô numa busca muito grandiosa, assim, em relação a projetos aqui da minha família. Então, eu estou reforçando o meu lado feminino, eu quero meus hormônios femininos falando mais alto. Então, eu coloco uma gotinha de gerânio na minha palma da minha mão e já faço as minhas orações, minha meditação, respirando o gerânio. Depois, quando eu vou tomar banho, etc e tal, depois do banho, eu coloco o meu hidratante na palma das mãos e coloco 2 gotinhas de óleo de lavanda e 2 gotinhas do frankincense. Olha que pele maravilhosa, gente. Olha que receita linda. Eu vou passar na pele do rosto todo, né? Depois, eu vou passar no meu corpo um hidratante. E o meu hidratante é óleo de coco com óleo essencial, que já fica lá no meu banheiro. O óleo essencial da aveia... Eu já deixo prontinho aqui, ó. É vidro isso, tá? Ó. Que delícia, tá vendo? O óleo essencial do meu hidratante desses dias tá sendo o hortelã, entendeu? Então já fica aquele frescor gostoso na perna. É, né? Porque tá quente aí, né? Tá quente, tá? Esses dias tá quente. Porque aqui que tá frio, eu boto 10 gotinhas de canela, que é para esquentar. Então, aqui já esquentou. E eu gosto, assim, do hortelã, mas eu tô falando daquele... Não é do peppermint, é do outro hortelã. O spearmint. O spearmint é maravilhoso, né? E aquilo me dá um frescor e o cheiro lá da fazenda, entendeu? E aí, Ana, depois eu vou tomar a cápsula que eu tomo de manhã. Eu já tomo com a água, com o óleo essencial de limão, né? Então, o limão já fica no quarto e eu pingo... Você prepara a sua cápsula? Eu ponho no copo de água de limão. O limão eu tomo puro na água para tomar as cápsulas que eu tomo em jejum, tá certo? Aí eu vou então, deixa eu só chamar a atenção uma coisa. Doutora Marlene é uma médica, gente que sabe muito, tem muitos cursos. Você toma o óleo de limão? Tomo óleo de limão, várias vezes. Não, é porque as pessoas ficam questionando se a gente pode tomar óleo essencial. Eu digo, gente, ele foi preparado para a gente tomar, né? A gente nasce chupando laranja, tomando limonada, comendo cenoura, tudo tem óleo essencial, né?
Eu não só tomo o óleo essencial do limão, que é riquíssimo em limoleno, ele altera, melhora o metabolismo, ele também atua no fígado, ele remove gordura das artérias, ele é capaz de induzir a apoptose de células anormais. Então, é uma proteção diária já contra células que não deram certo, ou que vão me envelhecer, ou que vão me adoecer, né, Ana? Então, por que não? Eu também uso, Ana. Adoro, tomo o dia inteiro. Aí, veja bem, Ana, eu vou para o meu café da manhã. Eu vou fazer o meu suco verde, que na verdade é vermelho, porque eu ponho frutas vermelhas, eu ponho fruta congelada, ponho folha, as minhas folhas são punks, às vezes é azedinha, sempre punks que eu misturo, porque eu não se recomenda a couve crua, porque bloqueia a tireoide. Então eu uso qualquer tipo de folha escura que já fica congelada na minha geladeira. Eu Explica o coloco que que é punks. plantas alimentícias não convencionais. São aquelas verduras que os nossos ancestrais comiam, que o meu pai comia na fazenda, meu avô comia na fazenda, que é o broto da abóbora, a cambuquira, a taioba, uma série de plantas. Só que nós precisamos conhecê-las, porque tem plantas que são venenosas, né? E essas plantas têm maior teor de nutrientes, porque elas são naturais, Ana. Elas não são produzidas em larga escala. E elas não, eu não estou muito acostumadas com elas ainda. Então, o meu corpo precisa desses nutrientes. Então, geralmente, onde tem orgânicos, a gente encontra as punks. Um exemplo muito famoso de punk é a Ora pronobis, que nós mineiros gostamos muito. A Ora pronobis é a planta, é o vegetal que contém o maior teor de proteína. A gente chama de carne verde. E tem um detalhe, a Ora pronobis, como ela é muito forte, para consumir no suco, Ana, crua, precisa ser o brotinho. Então, nós precisamos podar a Ora pronobis a cada 7 dias e cortar o brotinho. Dá uma pena, mas é o brotinho que pode ser colocado no suco verde. A folha mais, digamos, mais madura, mais velha, precisa ser refogada, tá certo? E nesse suco, Ana, eu coloco o meu limão inteiro. Então, eu ponho o limão com a casca, fica delicioso. Às vezes eu ponho o limão galego, às vezes eu ponho o limão Tahiti, às vezes eu ponho aquele limão vermelho, que eu chamo de limão China, não sei aí como é que vocês chamam. Quer Limão dizer, bergamota, eu conheço ele por por que limão que eu não vou bergamota. tomar, né, Ana? Por que que eu não vou tomar o óleo essencial se eu vou tomar o próprio limão batido no liquidificador? E é muito mais aromático do que consumir o limão espremido. E eu tenho mais tempo espremendo limão, mancha a mão quando espirra aqui e a gente não vê. Então eu só parto, tiro as sementinhas e jogo no liquidificador, porque eu sou virginiana, rápida e prática. Aperto o liquidificador. Enquanto o liquidificador está trabalhando para mim, eu já estou fazendo o lanche dos meus filhos. E aí vai, tá certo? E no café da manhã, depois do café da manhã, eu preparo para todo mundo aqui em casa a cápsula com óleo essencial. Nesse mês, a nossa cápsula tem 2 gotinhas de copaíba, 2 gotinhas de DDR Prime, 2 gotinhas de arropom. Ai, maravilhoso, é roupão. Tô com o meu à Maravilhoso. mão aqui, ó. É. Gente, esse óleo é divino. Então, a copaíba anti-inflamatória, maravilhosa, né? Atua no sistema imunológico, bloqueia o sistema inflamatório no nosso corpo. E aquele que eu falei que o estresse diminui a ação do sistema gastrointestinal e hormonal, então os alimentos, né, vão ficar mal digeridos no trato gastrointestinal. E eles vão apodrecendo durante 56 horas. São 2 dias e meio. Imaginem que vocês, a hora que forem jantar hoje, coloquem o prato de comida do seu jantar no forninho a 36 graus e meio e só abram o forninho na terça-feira. O que vocês vão encontrar ali? Tudo Um monte estragado. de bicho, né, Ana? Bolor é o primeiro que vai aparecer, o fungo. Então, é isso que vai acontecendo, né, Ana, dentro do nosso trato gastrointestinal. Como o nosso intestino tem 22 quilômetros de extensão, preenche 1/4 do Maracanã, aquelas microvilosidades, que são ondinhas que foram criadas para aumentar a superfície de contato e facilitar a absorção, tem como se fossem pelinhos, né? Eu explico assim, imagina o tapete
todo fofinho, com aquele ferpinha para cima, que no meio de cada pedacinho do tapete tenha uma sementinha de fungo, um filhotinho de tênia e outros bichinhos. Ameba, giardia, covid, né? E isso vai crescer muito dentro de nós. E esse intestino que foi feito para absorver nutriente, muito sutil, muito leve, ele é ferido por tudo isso. Pelas aminas que são produzidas com a deterioração do alimento, pela presença exagerada desses vermes. E isso afasta uma célula da outra. Então, o nosso intestino tem como se fossem ladrilhos, um colado no outro. A célula, que chama enterócito, ela é uma arquitetura divina, é toda coladinha para não ter nenhuma superfície que permita o vazamento do alimento para dentro do sangue. Tanto que quando os americanos descobriram que isso acontecia, eles chamaram síndrome do intestino vazado, que hoje eles chamam de leaky gut syndrome. Então, essa célula afasta como se fosse o ladrilho que perdeu o rejunte, e o bichinho e a coisa podre entram no nosso sangue, gerando irritação, inflamação. E a resposta vai vir na forma de edema, calor, rubor, tumor e dor. Então, todo mundo que sofre de inchaço, tem microinflamação intestinal. Todas as pessoas que têm algum tumorzinho, têm microinflamação intestinal. Todo mundo que tem alguma dor, né, Ana, tem microinflamação intestinal. E isso pode ser evitado você corrigindo o estresse, você melhorando o perfil de digestão, você melhorando o perfil hormonal, porque esse estresse persistente vai ter uma demanda altíssima pelo cortisol, e a pessoa pode entrar numa fase que ela nem consegue produzir o cortisol suficiente para ela se levantar bem de manhã com autoestima. Ela tem sono, a soneca do celular desperta, desperta, desperta e ela não consegue sair da cama. Vai para o trabalho sonolento, com baixa produtividade e fica o dia inteiro tomando cafezinhos, comendo carboidratos, porque está muito cansado. E de noite, né, Ana? Desperta, fica no pique à noite e tem insônia. Então as pessoas falam para nós... Vai fazendo uma roda viva, né? Que vai acabando com a saúde. Talvez você também ouça isso, né, Ana? Ah, eu só funciono de noite. Eu funciono bem à noite, né? Então, as pessoas pensam que isso é normal, isso não é fisiológico. Vamos observar a natureza e vamos copiar a natureza e nos harmonizarmos com a natureza. Então, essa digestão pode ser melhorada, Ana, com o óleo de peppermint, né? Eu recomendo, pinga 2 gotinhas na palma da mão, aplica na região aqui do estômago, pâncreas e fígado e depois inala esse óleo antes da refeição. Durante a refeição ou pós-refeição, nós temos o Zengest, que é cheio de ervas aromáticas. Eu sou apaixonada por ele. Eu tomo assim, ó, eu termino de comer, eu pingo 2 gotinhas. Porque o David Stoyer, que foi quem é o nosso upline, né? Ele ensinou que a gente deve tomar sempre depois das refeições. Eu ando grudada no meu Zengest sempre. E é uma briga aqui em casa. Chega um, Alexandre, é meu. Eu digo, não, é meu, é meu. A gente tem sempre que encomendar de 2. As gestantes amam e se dão muito bem com esse óleo. E esse óleo, se a pessoa gestante, você recomenda que pode pingar uma gotinha de Zengest ou só passar? Pode pingar. Se ela suportar o sabor, ela pode ingerir sim, né? Elas sempre perguntam, e dependendo da fase da gravidez, elas não conseguem suportar. Aí, passar aqui também, e depois inalar, não é só passar, passa, e depois traga esse estímulo para o nervo olfatório. E sempre lembrando, na hora de inalar, não vai simplesmente inalar, vamos fazer uma integração. Nós vamos inalar usando a respiração compassada, inspira contando até 4, segura, mantenha a respiração contando até 4 e expire contando mais 4. E no momento da inspiração, coloque na tela mental uma imagem de sucesso, uma conquista, uma vitória, um momento feliz, para que você some tudo. O estímulo maravilhoso do aroma no sistema límbico,
mais a respiração que organiza os neurotransmissores, tanto que a yoga, a meditação mostram isso para nós, né, Ana? Mindfulness, mais aquela lembrança das coisas boas. Então, nós vamos somar três atividades. E é simples de fazer. Nós podemos fazer isso várias vezes no dia e lembrar que isso vai organizar o cortisol, baixar o cortisol, vai melhorar a minha testosterona, baixando o cortisol, melhora a progesterona também. Então, nós meninas vamos ter menos TPM, melhor regularização do ciclo menstrual, melhor taxa de fertilidade, É um melhora ciclo do bem, né? final. Exatamente. Começa o ciclo do bem daí. Os meninos Marlene, também, né, Ana, vão ter esse benefício. Então, isso na hora da refeição. eu tô aqui com umas 50 perguntas. Vamos fazer assim, a gente responde 2 ou 3 e a gente continua? Pode Só para a falar. gente não deixar as pessoas sem... querida, olha que lindo. A melhor dupla de live. Obrigada, Flávia Lindona. Tem um monte de elogios aqui. Amando as lives. Eu comecei tomando o limão do terra, água percebi. Olha, está interessante para a gente comentar. Ela percebeu que se ela tomasse o lemon, rachava os lábios. O meu nunca aconteceu. Você deixou o óleo, porque o óleo ele fica no copo, né, Ana? Ele vai grudar nas paredes do copo. Então, dependendo do tamanho do copo, na hora que ela tomou, pode ser que o lábio tenha encostado mais no óleo do que na água. Então, a recomendação é agite, coloque no copo grande, tá certo? Para poder ingerir. Agora, pode ser que ela tenha uma sensibilidade individual ao limoleno, porque ele é riquíssimo em limoleno. Tem pessoas que têm sensibilidade. Então, é uma questão muito... Eu, particularmente, nunca tive relato desse caso, né? E comigo também nunca aconteceu. Mas essa pessoa precisa avaliar isso, procurar, de repente, colocar num copo maior, uma gotinha que seja, diminui a quantidade, aumenta a quantidade de água, agite bem o copo, tome de canudinho, então. A gente sabe que não deve tomar de canudinho, né? Mas existe aquele canudinho de inox hoje em dia. E só para fazer o teste, eu acho que é válido ela utilizar o canudinho para ela fazer o teste. E aí depois ela pode até conversar comigo, com você, pode conversar comigo, que eu vou dar assessoria para ela. Ela pode ter um pouquinho de sensibilidade também na pele, né? Algumas pessoas têm a pele um pouquinho mais sensível. Eu noto, por exemplo, óleo de lavanda. Eu posso pegar ele puro e passar no meu rosto. A minha filha é mais sensível. Então, nós somos seres diferentes e uns têm mais sensibilidade do que outros. A pergunta que mais me fazem é: o que você recomenda para candidíase? Porque eu não sei se é estresse, a gente sabe que é, né? Baixou de 56 MHz, a gente tem essa tendência a ter candidíase, né? O ideal é entre 62 e 71 MHz. Por quê, Ana? Porque o alimento apodrece dentro de uma estufa. Porque nós somos quentes, úmidos, escuros, e o fungo gosta desse ambiente, né? E se eu tenho estresse, eu estou ácida. Então, a presença de cândida mostra que esse organismo está sob estresse. Bendita cândida que está mostrando isso, porque sob essas condições, as células não conseguem se desempenhar um bom papel. Elas vão caminhando para um processo degenerativo. E quanto antes nós corrigirmos isso, melhor para essa pessoa, né? Claro que as meninas, pela presença do hormônio feminino, que é o estradiol, elas têm muito mais candidíase, muito mais síndrome fúngica, e até pela nossa modalidade, né? A mulher é o modo emoção, o homem é o modo razão. Graças a Deus, benditos sejam. Porque se fosse tudo igual, a nossa sociedade não seria a mesma. Mas em relação à cândida, primeira coisa, trabalhar as emoções, diminuir o estresse. Então, nós podemos recomendar esse óleo de lavanda de manhã, que já vai trazer para essa pele mais beleza também, vai trazer firmeza para o colágeno. Vai diminuir o bruxismo. Vai diminuir o bruxismo, vai trazer
melhoria das ruguinhas, né? Toda essa condição que já vai aliviar o estresse da pessoa, ajuda a ficar melhor a autoestima. Pode colocar o óleo de peppermint logo depois, porque o óleo de peppermint abre a nossa respiração, abre a nossa visão e mostra um novo mundo para nós. Então já melhora o estresse. Eu amo, Ana, de manhã, colocar o peppermint na mão e passar aqui na nuca. Eu já venho para a cozinha com a nuca geladinha, deliciosa. Eu começo o dia assim com esses dois aqui, ó. Um cítrico e um peppermint. Normalmente até o Citrus Bliss, é que ele não tava à mão aqui. É maravilhoso, né? E depois podemos colocar no difusor próximo à nossa mesa de trabalho, ou quem está em casa, colocar um óleo cítrico, pode ser o citrus, pode ser tangerina, né? Pode bergamota. ser bergamota, mas eu acho assim que a lavanda é tão nobre que eu acho que ela tem que ser usada na pele para melhorar a pele. Eu já acho isso fantástico, né? E a tua pele tá maravilhosa, então esse conselho a gente tem que seguir certo. Obrigada. E aí, amiga, vamos tratar a candidíase. Tomou café da manhã? Cuidado. Diminua ou não consuma carboidratos, prefira descascar mais, desembalar menos, tire o açúcar da sua vida, procure identificar, conversar com a sua nutricionista, que tipo de alimento pode não estar caindo bem para você, muda a sua dieta. Se você vem seguindo com um padrão de candidíase, significa que o que você está ingerindo não está adequado para esse momento da sua vida. Então, experimenta o novo, porque o resultado certamente vai ser diferente, né? E aí, na hora de escovar dente, Ana, se eu não tenho a pasta de dente On Guard, porque acabou, eu coloco na pasta de dente sem flúor que eu utilizo uma gotinha de On Guard. Eu amo essa experiência, porque fica mais forte. E aí, eu já vejo que quando esse On Guard, que fica forte, mas eu acho delicioso, encosta, eu vou ter que falar assim para as pessoas entenderem, no céu da boca, gente, que chama pálato, ele está em contato direto com o cérebro e a pineal está bem ali, né, Ana? Então, eu sinto assim que me abre o dia também aquela sensação meio de ardênciazinha que o On Guard vai me proporcionar, mas eu gosto, eu amo isso, entendeu? E já higieniza, já fica com um hálito ótimo. Eu faço isso quando eu volto para casa, já limpo do Covid. Então, eu acho fantástico escovar o dente com a gotinha do On Guard, tá? E especificamente para a Cândida, nós vamos tomar o On Guard. Ele pode ser ingerido, quem tolerar, direto na língua. Ele pode ser colocado numa colherzinha de azeite de oliva e a pessoa ingere 2 gotinhas 2 vezes ao dia. Além do óleo de On Guard, nós temos um maravilhoso óleo de melaleuca. Então, a melaleuca, ela precisa entrar nos nossos cuidados diários. Por quê? Ela vai trabalhar os parasitas. Ela vai fazer um equilíbrio desse microbioma que eu expliquei, que é simplesmente 90% das células que nós temos, né? Nós estamos assistindo aqui agora, né, Ana, a divulgação de medicações antiparasitárias para ajudar no combate e tratamento do Covid. Tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina também e a ivermectina são antiparasitários, né? E o que eles fazem? Além de toda uma modulação do sistema imunológico, é óbvio que eles vão desparatizar este corpo. E aí o Covid vai ter apenas as células deste organismo para infectar, para abusar delas. Na verdade, o vírus, ele abusa de nós. Se a pessoa tem as células dele e mais esse microbioma, que é desconhecido, que é 90% da pessoa, distorcido, cheio de verme, cheio de lombriguinha, né? É o tamanho da lombriga. E a tênia? Quantos vírus vão estar em cada célula das tênias? É claro que ele vai ter muito mais campo para se desenvolver e desencadear a tempestade inflamatória e levar a pessoa para a fase 4 do Covid, que é a fase letal, entendeu? Então é muito válido. Equilíbrio de microbioma é o segredo da saúde, né, Ana? Tanto Com certeza. da boca, do corpo, da pele, a nossa pele tem microbioma. O tratamento mais eficiente e mais caro que existe para a estética da pele é baseado
em informação das bactérias probióticas da pele. Tá feito aí o recado, né? Então, Ai, que delícia. melaleuca, nós vamos tomar também 2 gotinhas 2 vezes ao dia para quem tem síndrome fúngica. Ele pode ser ingerido na colher com óleo de coco ou com azeite de oliva ou direto em cima de um alimento que você vai... Ou na cápsula. Ou na cápsula. É que a cápsula, às vezes, as pessoas não têm acesso, né, Ana? Mas é muito mais prático e fácil na cápsula, sem dúvida. Então, Ô, nós vamos usar Marlene, eu fiz uma desparasitação, porque a gente deve fazer quantas vezes por ano a desparatização da gente? no mínimo Tomar vermífugo. 3 meses por ano. 3 vezes por Principalmente, ano? eu acho agora, principalmente, Ana, quem é mais vegano, vegetariano, quem come muita verdura. Eu, graças a Deus, eu tenho na minha casa como higienizar as plantas, as folhas, com ozônio. Mas quem não tem, até dá licença, eu vou fazer um parêntese, mas isso está escrito no Manual de Alimentação do Ministério da Saúde. Eu recomendo que todos entrem lá, porque é um material lindo que foi feito em 2016, se eu não me engano. Tem muitas informações e poucas pessoas conhecem. Então lá já está escrito isso, que para limpeza, para higienização dos alimentos, para cada litro de água, depois de lavar na água corrente, lavar frutas, tem que ser lavada com um sabão neutro, de preferência sabão de coco, para tirar, porque o agrotóxico, ele é uma resina que gruda, né, Ana, na fruta. Então, você lava com a buchinha delicadamente e você vai pôr de molho numa solução de 1 litro de água, 2 colheres de sopa de água oxigenada e 2 colheres de sopa de vinagre. O vinagre mais barato e a água oxigenada compra em loja cirúrgica de litro. Combinado? Olha que receita 15 maravilhosa. minutos, 15 minutos vai matar 99% de bactérias. E não deixa resíduo no alimento, não é nada tóxico. Você pode tirar dessa solução. Se você não se incomodar com o gostinho do vinagre, da água oxigenada, que fica um pouquinho, você pode pôr no prato, cortar, temperar e comer. Entendeu? Marlene, Não usar aquela gotinha que tem a tal do hipoclorito, porque cloro bloqueia o funcionamento da tireoide, cloro bloqueia a nossa pineal e tira aquela coisa maravilhosa que nós começamos a conversar, que é a nossa intuição, que é o canal direto com a nossa alma divina que vem do Criador, né, Ana? gente, eu não vou interromper a live da Marlene, porque eu não quero perder um segundo. Ia ter um sorteio do livro. Assim que acabar a live com a Marlene, que acabar o tempo, a gente recomeça para fazer o sorteio. Débora, fica comigo. Ai, não, eu tenho mais umas. Aqui tem mais 50 perguntas para fazer, que não vai dar. Mas eu tenho uma muito importante. Então tá, tem candidíase. Gente, tem de fazer desparasitização. Eu fiz agora, acabei essa semana, eu tomava 2 gotinhas de melaleuca e 2 de orégano por 7 dias na minha cápsulazinha. Exatamente, Ana. Lembrar que o orégano também, tomar na cápsula para o fungo, tem que tomar. Tá? Eu tenho mais uma pergunta. Mulher grávida com cistite, se ela não quiser tomar antibiótico, o que acontece, né? Tem gente que não quer tomar medicação. Existe alguma possibilidade de tratar com óleos ou tem que ser antibiótico? Ana, a cistite, a gravidez tem uma condição que é a cistite assintomática, chama bacteriúria assintomática. Isso é gravíssimo porque é causa de parto prematuro. E prematuridade é uma das maiores causas de morte neonatal, tá certo? Então, isso tem que ser encarado com muita seriedade. Trata-se de 2 vidas e o organismo da gestante tem um funcionamento totalmente diferente do organismo normal. Nós temos que respeitar muito e não dá para usar tudo que a gente usa em quem não é gestante, né? Então, se ela estiver tomando antibiótico, tem como potencializar com óleos? Exatamente isso que eu ia falar. Então, assim, eu prefiro que ela siga a recomendação do médico dela, que ela proteja, antes de ingerir o comprimido do antibiótico, imponha as suas mãos, faça uma meditação, se conecte com a divindade que habita em você. E a gestante, eu queria ficar grávida todo ano, Ana. Porque a gestante, ela está exercendo a divindade, ela está trazendo uma alma para viver aqui. Um ser que nunca viveu aqui.
eu fico assim encantada com essa possibilidade. Marlene, eram os meus anos mais felizes. Eu adorava estar com o bebezinho na barriga. Eu me achava a mulher mais linda do mundo, mais abençoada. Imagina Nossa, eu você podia ter tido uma gestante. dúzia. Se você agora é maravilhosa, imagina gestante, né? Ai, Então, Revanzinha. impõe as suas mãos sobre essa medicação, abençoa a medicação, agradeça a medicação e peça ao seu corpo, dê um comando, peça a ele para aproveitar o que é necessário e eliminar o que não se fizer necessário. Aí você toma o óleo de limão, ele atua no seu fígado, ajuda o fígado a metabolizar o antibiótico, jogar fora o que não precisa. Não é, Ana? Tome bastante água, use a melaleuca. Você vai pegar o óleo de melaleuca, vai pingar na sua mão com um pouco de óleo de coco, você vai pegar 4 gotas de melaleuca e vai passar aqui na região da bexiga, na região suprapúbica, 2 vezes por dia durante 5 dias. Eu duvido que essa cistite volte, Ana. E depois que passar o primeiro episódio, cuidar. Ela vai continuar tomando o óleo de limão, que é super digestivo na gravidez, né? Ela vai usar o óleo de gengibre, que gengibre é muito bem aceito. O gengibre melhora a digestão, o gengibre dá energia, o gengibre também ajuda nos fungos, sabia, Ana? Todos esses óleos essenciais, que são os temperos, né? Eles também são antifúngicos. Eles também atuam no mecanismo de regeneração celular. Porque uma gota de óleo, Ana, tem mais de 440 trilhões de moléculas. É tanto zero que eu nem sei o 40 nome. milhões de trilhões. 40 40 trilhões milhões. de milhões de moléculas. É isso São aí. Esse número 16 aí. zeros, né? Imagina 40 mais 16 zeros. 40 trilhões de milhões. Milhões de moléculas. E são muito diversificadas, né, Ana? Não é uma única substância. O óleo de lemon não tem só limoleno, ele tem maior quantidade de limoleno. Mas as moléculas são muito diversificadas. Então, eles têm várias funções. Por isso que o efeito dos aromas do óleo essencial, ele tem um efeito conhecido, mas ele sempre tem um efeito que eu falo, que é inusitado, inesperado e é maravilhoso, porque atende exatamente como se fosse uma chave, ele abre a chave da célula. Então, é um segredinho, né? Eu falo que a essência é um segredinho dos deuses. E eles abrem as chaves das nossas células. É como se nós estivéssemos esperando isso há muito tempo, né, Ana? Quantos anos, quantos milhões de anos nós estamos esperando por isso? Porque eu, quando eu estava na fazenda, eu tinha acesso ao limão, eu tinha manjericão muito de vez em quando, eu tinha a folha da cenoura, que também produz um pouco de óleo, muito de vez em quando. Hoje, eu só na minha frente aqui, eu tenho óleo de várias partes do mundo. Quer dizer, quando que eu poderia imaginar que um dia na minha vida eu tivesse diante de tantas bênçãos, entendeu? Então, voltando para essa gestante com infecção urinária, a minha recomendação a ela é escove dente com a pasta de On Guard, pingue uma gotinha de On Guard se você tolerar. Você vai usar o On Guard na pele, né? O On Guard tem Fala do pé? pode ser, o On Guard tem canela, mas a quantidade de canela depois do primeiro trimestre não é abortivo, tá certo? Não é abortivo. Ela vai usar uma gotinha na pasta de dente 2 vezes ao dia e vai usar 2 gotinhas na sola dos pés. Ela vai usar a melaleuca quando ela tiver infecção urinária, né? E ela pode tomar o óleo de limão quando ela sentir necessidade. Ela pode usar o gengibre também aqui na região do estômago. Ela pode usar o óleo de gengibre na planta dos pés, porque ele é um pouco forte também, né? Gengibre melhora a náusea da gestação. Coloca o gengibre aqui, ó. E faça isso, tá? O óleo de peppermint, ele é controverso porque tem muitas cetonas. E o pessoal acha de falar mal da cetona porque pode atrapalhar o metabolismo dessa célula do bebê que está em franco desenvolvimento. Mas depende muito, porque cada tipo de região
a planta produz um tipo de substância, né, Ana? Marlene, Isso é importante usar um óleo conhecido. faltam 20 segundos, vai terminar. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração antes que caia. Nossa, aqui. Nunca a gente fala tudo, Ana. Não tem jeito. E assim, ó, ficaram 121 perguntas aqui. 121. Gurias, desculpa eu não consegui responder, porque eu não posso interromper a Marlene dar uma aula que não tem igual. 4 segundos. Obrigada. Obrigada. Voltem.